Ateliê Danier apresenta como fazer. Para esse vídeo a gente precisa de 2 tops como esse que eu ensino nesse vídeo, então vai lá, faz esses 2 tops e volta aqui pra gente aprender a fazer o cropped. Então pro cropped no meu tamanho eu fiz ali 7 carreiras, ó, tô contando as carreiras e vou te ensinar como é que a gente faz pra contar. No vídeo lá que eu ensino a fazer o top eu também explico, mas ó, a gente pega aqui como base o meio, essas correntinhas que a gente fez no meio, e aí então a gente conta para um lado apenas, então primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima carreira. Então significa que a gente fez 7 carreiras porque ele é um trabalho, né, que a gente faz dos 2 lados ali, a gente faz a volta para os 2 lados. Fizemos os 2 tops, então agora a gente vai aumentar eles. A gente pega aqui essas carreiras e a gente sobe para esse lado ali. E para cada carreira que a gente fez, a gente vai fazer 2 pontos. Então tem essa carreira, a gente vai fazer 2 pontos nela, nessa base. No próximo, 2 pontos para essa carreira, e assim vai. Então, a gente já tá ali com a linha e agulha, a gente faz 2 correntinhas, que já vão contar como o primeiro ponto alto dessa carreira que a gente tá. A gente vai ali no próximo espaço que a gente encontra, normalmente é bem pertinho ali da base do ponto, e faz mais um ponto alto. Então, a gente tá com 2 pontos altos para essa carreira que a gente fez. Para a próxima carreira, a mesma coisa. Procura ali um espacinho, não tem um espacinho certinho como é nas carreiras normais, mas a gente encontra sempre ali 2 espaços e faz 2 pontos altos. Encontra um espaço, faz um ponto alto, encontra outro espaço e faz outro ponto alto nessa mesma reta ali, né, representando essa carreira. Representando a próxima carreira, de novo, a gente faz mais 2 pontos altos na base ali e vamos fazendo assim até chegar lá na outra ponta. É importante que ao selecionar o espaço que a gente vai pegar, a gente consiga passar ali pegando 2 espacinhos, 2 laçadinhas. Porque assim a gente consegue deixar fortalecido ali o ponto, né? Se a gente pega só uma laçadinha, fica muito frouxo. Então, ó, encontra um espaço e faz o ponto alto. Estamos chegando aqui no meio, onde a gente fez as correntinhas, exatamente na metade ali, do lado de lá da peça. Então, a gente tem 7 carreiras, a gente fez, então, 2 pontos altos para cada carreira representando. Até aqui, então, nós temos 14 pontos altos, justamente porque nós fizemos 2 pontos altos representando cada carreira. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos fazer um ponto alto ali no meio onde a gente fez a correntinha, as correntinhas iniciais, e aí a gente faz mais 14 pontos altos para finalizar aqui, vai dar certinho o tamanho. Aqui, o último ponto alto, a gente pega a correntinha, né, que a gente fez para iniciar lá, assim, essa carreira, e vai no vão dela normal e faz um ponto alto, finalizando, então, essa carreira toda com 29 pontos altos, porque um ali é da carreira das correntinhas iniciais. Agora, a gente vai aumentando as carreiras naquela lógica, né, de aumentar a peça reta, subindo, então, 2 correntinhas, virando o trabalho, não fazendo aí nesse primeiro ponto, nesse primeiro espaço de pontos, fazendo então um ponto alto no próximo. Assim a gente consegue manter a peça no trabalho reto, né, sem aumentar lateralmente. E aí agora a gente faz um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final, naquela lógica de sempre de ir aumentando a peça de uma forma que ela fique reta. Assim a gente está fazendo uma das laterais, né, uma parte do nosso top, e a outra parte a gente vai fazer exatamente igual, pra gente ter 2 peças assim. Finalizando essa carreira, a gente tem, ó, esse ponto para fazer e mais ali fazer um ponto alto em cima da correntinha de base. Então, a gente faz o ponto sobre o ponto aqui e faz o ponto alto sobre ali a correntinha, né, que a gente usou para subir a carreira anterior. Para subir novamente a outra carreira, a gente faz de novo 2 correntinhas e segue o trabalho fazendo assim. Um ponto alto para cada ponto de base e vai seguindo até chegar ao tamanho desejado. Claro que a gente precisa fazer isso 2 vezes, né, com os 2 lados ali do nosso cropped. Então, você vai fazendo e vai medindo para chegar ali no tamanho que você deseja para o seu busto, tá? E também o tamanho que você deseja para a fechadura das costas ali. Para o meu tamanho, 12 carreiras de pontos altos foram suficientes, sendo que a última carreira eu fiz nesse formato intercalando ali pontos altos e correntinhas. Então, eu comecei fazendo 2 pontos altos ali, sendo que, né, esse primeiro ponto alto é com aquelas correntinhas de base, uma correntinha de separação, pulo, né, um ponto ali de base, vou no próximo, e faço um bloquinho ali composto por 3 pontos altos pra gente fazer o espaço ali de separação e conseguir, né, fazer de novo uma correntinha, pular um ponto de base, fazer de novo ali mais um bloquinho desse. Assim a gente vai construindo o espaço pra gente passar as correntinhas do final, que vai ser o que vai fechar a peça, né, que vai conectar um lado da peça com o outro. Eu chegando aqui no final, ó, fiz, né, uma correntinha e aí de novo vou fazer, pulo 1 e faço 2
pontos altos aí para finalizar, assim como a gente fez lá no começo. Então, a gente começa com 2 pontos altos, faz uma correntinha, faz os bloquinhos de 3 pontos altos e aqui no final, 2 pontos altos somente. Isso pro tamanho da peça que eu fiz pro meu busto, aí você vai avaliar pro seu busto exatamente, tá? E para finalizar, a gente faz uma correntinha, vira o trabalho, não faz ali naquele primeiro ponto, faz no próximo e vamos fazendo ponto baixo. Eu fiz essa carreira toda de ponto baixo só para deixar mais firme o final da peça mesmo, para deixar um acabamento legal. Então, um ponto baixo para cada ponto de base e a gente vai fazendo isso até chegar no final. Lembrando que a gente tem que fazer isso nos 2 tops, né, que a gente vai conectar um ao outro daqui a pouquinho. Então, aí, nos últimos, a gente faz o penúltimo ponto baixo e depois o último ponto baixo em cima ali da correntinha que a gente tinha feito para subir a carreira. Vai ficar dessa forma. E para conectar um lado com o outro, a gente vai posicionar os dois dessa forma. A gente precisa conectá-los de forma que eles fiquem alinhados um com o outro. Então, a gente tem 3 pontos altos, uma correntinha e mais 3 pontos altos nessa quina. A gente faz a costura, então, de forma que pegue cada um na altura respectiva. Então, olha só, a gente tem aqui desse lado, a gente tem esse é o primeiro ponto alto. A gente vai inserir a agulha para costura aqui, ó, nesse meio do ponto. Ao invés de inserir no lugar normal que a gente pega, a gente vai inserir pegando por cima ali do ponto. Então, a gente pega no meio, de forma que pega essas duas laçadas, tá? Eu prefiro costurar do lado avesso, então eu viro as duas peças aqui do lado avesso, porque daí fica melhor a costura, né, mais delicada, a parte correta. Então, eu virei as duas peças do avesso e vou começar, então, essa costura. Identifico, então, qual é o primeiro ponto aí desses 3 pontos iniciais, ó, esse é o primeiro. Então, já pego ali a linha que eu vou costurar, passo ali pro outro lado, tá? Tô costurando com a agulha de crochê mesmo, mas se você tiver agulha de tapeçaria é mais rápido, né, mais fácil. Então, passei a linha ali, olha só como é que ela ficou. Agora, eu vou localizar na outra peça, né, no outro top, o primeiro ponto ali, né, respectivo, que fique na mesma altura. Então, localizei o ponto, insiro ali a agulha, tá? Inseri de cima pra baixo só pra você ver, mas eu preciso inserir no outro sentido agora, porque eu tô fazendo a costura, né? Então, tô assim, inserindo no sentido contrário aqui. Saí lá no lugarzinho que eu ensinei onde a gente tem que sair e puxo o fio. Então, comecei assim a juntar as duas partes, tá? Eu pego uma quantidade de fio suficiente ali que eu acho que vai dar pra costurar toda essa parte e vou dar um nó inicial, que é pra garantir que não fique soltando nem nada. Então, faço esse nó e agora eu vou continuar a costura. Fiz o primeiro ponto com o primeiro ponto, agora eu preciso fazer o segundo, o terceiro e assim por diante até chegar no último lá. Posiciono, então, a peça dessa forma e aí localizo o segundo ponto desse lado aqui e o segundo ponto do lado de lá, porque daí eu já passo o fio de uma vez só. Puxo, então, o fio passando ali primeiro pelo primeiro ali e depois aqui pelo segundo. Assim, eu finalizo a costura, né, do segundo ponto. Agora, eu vou localizar o terceiro ponto, né, viro de novo a peça toda aqui pra minha frente, que é mais fácil. Localizei o terceiro ponto, vou inserir a agulha, passando pelas duas laçadinhas. E aí, puxo o fio novamente, passando aqui pelos 2 pontos altos. Agora, então, a gente localiza aqui o espaço, né, onde tá as correntinhas de cada lado, de cada peça. Introduz, passa e puxa o fio aqui pro outro lado. E a gente vai fazendo isso até terminar, né, toda a quina, que são formadas, então, por 6 pontos altos, né, aquele sistema. Então, vamos no próximo ponto alto, insere, passa, e assim a gente vai fazendo, tá? Então, fizemos aqui em todos os pontos da quina, vou dar uma afrouxada aqui no último fio que a gente passou e vou fazer um nó. Passo o fio ali pro outro lado e aperta. É bom dar uma firmeza ali no aperto pra não soltar, né? Olhando, então, do lado certo fica dessa forma, ó. E eu dou mais 2 nozinhos aqui do lado avesso só pra confirmar com certeza absoluta que não vai soltar esse fio, que não vai correr o risco dessas peças, né, se soltarem. Então, os 2 nós ali são mais por garantia mesmo. Faço, então, uma carreira de ponto baixo aqui, só pra deixar mais bonitinho toda a peça, né, daquela forma, uma correntinha. Aqui nesse mesmo ponto de base eu faço mais um ponto baixo, e aí agora eu vou seguindo aquela lógica que a gente fez naquela carreira de ponto baixo. Então, a gente faz 2 pontos baixos para cada carreira de base ali. Então, a gente percebe que o trabalho tá naquele outro sentido, então a gente vai contando por carreira e vai fazendo 2 pontos baixos para cada carreira. Então, fizemos 2 pontos baixos para cada carreira aqui nesse sentido, agora a gente chegou na parte do top mesmo e a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base. A gente segue, então, agora fazendo pontos baixos, mas somente um para cada ponto de base, porque a gente já tá no sentido certo aqui da peça.
Chegando aqui no meio, a gente faz um ponto baixo aí na costura, onde a gente tinha feito, lembra que a gente costurou o meio aqui? Então, a gente faz um ponto baixo na costura, pega um lugar que a gente sinta que tem um pouco mais de firmeza e segue fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. A gente pega aqui, ó, no primeiro ponto que a gente achar que dá pra fazer, que dá pra conectar, e faz um ponto baixo e segue até o final, e aí de novo, um ponto baixo para cada ponto de base, e quando chegar naquela outra parte da peça em que tá no outro formato, a gente faz 2 pontos baixos para cada carreira. Finalizando a carreira, a gente faz ali um ponto baixo que falta, e o último ponto baixo ali conectado na correntinha, né, no ponto baixo ali da carreira lateral. Nesse ponto, a peça poderia estar pronta, depende do seu gosto. Eu decidi experimentar e decidi aumentar ali para baixo um pouco. Então, eu subi 2 correntinhas e vou fazer uma carreira de um ponto alto para cada ponto de base nessa carreira toda. Na verdade, eu acabei fazendo 5 carreiras, porque eu queria que não ficasse muito aberto ali a parte do meu busto para baixo. Então, fui seguindo isso, fazendo várias carreiras, né? 5 carreiras de um ponto alto para cada ponto de base. Então, os aumentos da peça para baixo foram formados por uma carreira de ponto baixo e 5 carreiras de pontos altos. Agora, eu vou fazer de novo mais uma carreira de ponto baixo para finalizar oficialmente essa parte de baixo da peça, e é aquela mesma lógica de um ponto baixo para cada ponto de base. Lembra que quando a gente conectou a peça, a gente juntou, né, fez os nós nos fios, ficaram os fios aqui. Eu optei por ir passando o fio aí pelo espacinho que surge ali no meio, ó. Tem um espaço bem aqui, que acabou surgindo mesmo por conta dos pontos, né, da tensão de ponto e tudo mais. Então, eu fui passando o fio lá de dentro, né, do avesso pra fora, fui dando várias voltas e foi ficando esse detalhe aí de nozinhos. Depois eu escondi o fio, amarrei, fui fazendo de uma forma que ele não soltasse posteriormente. Fiz também uma carreira de ponto baixo ali na parte de cima do cropped para deixar uma finalização mais bonita, porque o ponto baixo ele acaba dando esse detalhe, né, esse acabamento. Chegando aqui na parte que eu dei os nozinhos, eu fiz uma correntinha, tá, antes de passar, e aí fui pro próximo ponto de base que tinha. Aí ficou esse espacinho ali, que ficou como um detalhe mesmo. Então, aí fui fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, e naquela parte ali depois que a gente chega, né, que é o sentido contrário, 2 pontos baixos para cada ponto de base até finalizar. Na real, eu acabei fazendo 2 carreiras de ponto baixo, né, porque não estava satisfeita com uma só. E aí, para finalizar, né, o cordão eu fiz com correntinhas mesmo. Na parte da alça, eu marquei aqui com linhas de crochê de outras cores, para saber qual altura que eu ia fazer. Insere a agulha, tira aí o fio que tá marcando, né, o lugar que vai ser feito e simbora. Fiz várias correntinhas, eu medi no meu corpo, você pode medir no seu pra ver qual o tamanho exato, né, pra não ficar uma coisa super folgada e nem também uma coisa muito apertada. E dá-lhe correntinha até chegar do outro lado. Então, chegou aí no tamanho que você deseja, que ficar bom pra você. Eu já tinha feito a marcação do outro lado, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Agora, a gente faz pontos baixos nas correntinhas todas, né? Vou fazer um ponto baixo no próximo espaço ali, viro ali a peça e vou voltar fazendo pontos baixos em cada correntinha que eu tinha feito. Então, um ponto baixo para cada correntinha aí de base, até chegar lá do outro lado. Chegando aqui no começo, então, eu faço um ponto baixo aqui para a primeira correntinha que eu fiz e escondo o fiozinho ali, tá? De início, e venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo, finalizando, então. Para finalizar oficialmente, a gente corta ali uma quantidade de fio e faz uma correntinha para fechar certinho aí o ponto. Depois é só escondendo esse restinho de fio para que ele não solte, né, e não fique tão visível aí. Então, fez as 2 alças e tá pronto, o cropped ficou dessa forma. Assim, dá pra ver todos os detalhes, ó, a lateral ficou dessa forma. A parte das costas a gente tem ali o cordão feito com correntinhas, né, e ponto baixo também. Igualzinho a gente fez a alça, do mesmo formato. Então é isso, ficou assim.